Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma doutrina na qual nós já resbalamos quando falamos sobre a doutrina da criação. Nós vamos falar sobre a doutrina da revelação, tentando entender quais são os meios pelos quais Deus revela a si mesmo e as suas obras à humanidade. Nós podemos começar então pela chamada revelação natural. A Bíblia nos diz que Deus se revela por meio da sua criação. Paulo, em Romanos, no capítulo 1, diz que os atributos invisíveis de Deus podem ser conhecidos por meio das coisas criadas. Também o mesmo apóstolo, em Atos capítulo 14, disse a uma multidão na cidade de Listra que Deus dava testemunho da sua bondade por meio das chuvas e das estações frutíferas. Mas não é só no exterior do homem que há revelação natural de Deus. Também há no seu interior. Ainda em Romanos, agora no capítulo 2, Paulo diz que os gentios têm a norma da lei de Deus gravada no seu coração, de modo que mesmo sem conhecer a Bíblia, eles têm uma noção daquilo que é certo ou errado, ou seja, da vontade de Deus. A revelação natural, ela também é conhecida como revelação geral, isso porque está acessível a todos os homens. Todavia, há algumas coisas que nós devemos considerar a respeito delas. Primeiro, ela não é tão clara quanto a Escritura. É muito mais fácil você conhecer a bondade de Deus lendo o texto bíblico do que observando a chuva, por exemplo. Segundo, ela não é tão ampla quanto a Bíblia. Por mais que ela nos fale algumas coisas a respeito de Deus, ela não fala outras, como por exemplo, a doutrina da Trindade. Terceiro, ela nos ensina que não há ninguém ingênuo, pois todos receberam revelação de Deus e da sua lei, de modo que mesmo o índio isolado no meio da selva e que nunca ouviu falar de Cristo poderá ser condenado com justiça por Deus. Pois por conta de nossa natureza pecaminosa, nós rejeitamos o Deus que se revela na criação e quebramos a sua lei que está posta em nossa consciência, de modo que nos tornamos então indesculpáveis diante dele. E por último, ela não nos revela nada sobre Cristo e a salvação que ele nos dá, o que nos leva então à revelação especial de Deus. A revelação especial se deu de muitas formas no Antigo Testamento, por sonhos, como no caso de José, sinais como com Gideão, Urim e Tumim, que eram usados pelos sacerdotes para descobrir a vontade de Deus, por teofanias ou manifestações de Deus, sendo talvez o caso mais conhecido da sarça ardente, por meio da qual Deus falou com Moisés, e também pela pregação dos profetas. Mas é no Novo Testamento que temos a revelação suprema de Deus, que é Cristo, o próprio Deus encarnado. João diz no seu Evangelho que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. E o próprio Jesus diz a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai, porque ele está no Pai da mesma forma que o Pai está nele. Por último, vamos falar sobre a Bíblia. Ela nos esclarece e amplia a revelação natural, nos falando sobre a Trindade. Também nos conta sobre as alianças que Deus fez com os homens ao longo da história, como a que foi feita com Noé ou Israel, e é somente por meio dela que conhecemos a revelação suprema de Deus, que é Cristo e sua obra por nós. Sendo a Bíblia um testemunho inspirado e inerrante da revelação de Deus. Assim então, encerramos aqui o nosso estudo sobre a doutrina da revelação. Eu espero que você tenha entendido. Se não, assista o vídeo novamente e fique atento àqueles que ainda estão por vir. Até mais!